Olá pessoal, vamos iniciar mais um conteúdo aí de geografia. Nesse capítulo nós vamos aprender um pouquinho sobre África e seus conflitos. Aqui nós temos um mapa, né, do continente africano que traz para a gente alguma dimensão do que seriam esses conflitos, né? Então nesse mapa a gente tem aqui ele todo detalhado, ele todo dividido por áreas conflituosas, né, de permanências ou mudanças. Então, essas áreas vão sempre tendo conflitos, essas pessoas precisam migrar de uma região para outra, por conta aí de conflitos territoriais, políticos, né, de exploração do próprio continente. Então, a gente vai entender aqui terras em conflitos e as duas Áfricas. A gente tem terras em conflitos de Angola. Aqui nesse ponto a gente vai trabalhar, a Guerra Civil em Angola tem raízes longínquas, né, que estão no início da colonização portuguesa, posteriormente na Guerra Fria, por muitos anos, vários grupos se formaram aí para lutar contra o colonialismo e posteriormente organizaram-se para disputar o poder. Então, nesse momento aqui, ó, a luta contra o colonialismo, né, contra as nações europeias, principalmente, que tentavam, né, entrar no país, né, colonizar esse país de maneira exploratória, né, então eles queriam explorar as terras, usufruir dos bens dessas terras, privando a liberdade de muitos, né, dos nativos dessa região. E aqui a gente tem um memorial de Agostinho Neto, né, esse memorial simbólico para essa nação angolana, porque essa nação, ela vai ter aí Agostinho Neto como um grande lutador e defensor dos direitos de Angola. Agostinho Neto foi um dos líderes, né, nos movimentos revolucionários contra o processo de exploração da colonização, né? Então, Agostinho Neto vai ter aí uma importância muito grande dentro de Angola, trazendo aí motivação, trazendo princípios de luta e igualdade de direitos, né? Porque eles vão lutar muito por essa questão de igualdade de direitos, onde alguns colonizadores tinham em vista que, por serem nações negras, né, dentro da África, pessoas de pele negra teriam aí menor condição, menor aproveitamento das oportunidades, né, que teriam na vida. Então, é importante a gente entender que as lutas de Agostinho Neto, de Nelson Mandela, que nós vamos falar a seguir, eles vão ter aí importância simbólica dentro desse contexto de independência, de lutas, né, de revoluções dentro de Angola, porque eles vão lutar contra os seus direitos, além de direitos territoriais, vão lutar por direitos de igualdade, né? Igualdade como pessoas. Terras em conflitos, a gente vai ter Ruanda e Burundi, que são duas regiões muito conflituosas. Essa região da África foi palco dos conflitos mais atrozes ocorridos no continente africano durante a segunda metade do século XX. Ruanda e Burundi tem aí uma questão de disputa territorial, né? E foram induzidos por colonizadores também a lutarem, né? A brigarem com o seu próprio povo, com o próprio povo nativo, né? Com tribos vizinhas por conta de território, por liderança, por obediência às nações europeias que ali dominavam. Aí já tem terras em conflitos, a África do Sul. A história da África do Sul confunde-se com a história de dominação europeia sobre o continente africano e representa as atrocidades cometidas pelos colonizadores e processo de deteriorização de um povo subjugado a outro explorado por este. Então, a gente vai ter aqui, na África do Sul, um povo que foi diminuído, né, por sua condição de ser o que é, né, e foi explorado, né, por esse mesmo povo. Então, por conta de nações europeias, essas nações dominavam esses povos e faziam com que esses povos dominassem o seu próprio povo.
né, judiasse, castigasse, humilhasse diante de um ideal que não era deles. Com base na ideia de inferioridade étnica da população local, solidificou a justificativa para a ação política do regime do apartheid, assumiu forma legal, apoiando-se na segregação racial de 3 maneiras diferentes. Então, o povo foi induzido a um controle, né, a uma dominação tão feroz, né, da população das nações europeias, que determinou-se dentro dessa África, da África do Sul, né, desse país, o regime de apartheid. O que foi o apartheid? A separação, a segregação, né, dessas pessoas. Então, separava-se negros porque eles não tinham direito de votar, separavam-se negros porque eles não tinham direito de circular por áreas onde existiam brancos, separavam-se negros pelo direito de ir e vir, o direito de opinar por ideias que fossem políticas ou sociais, enfim. O apartheid vem em 3 versões: segregação política, os negros não tinham direito a voto, como também eram excluídos de participação política geral, então eles não tinham direito de opinar, decidir sobre a política, a administração do seu país. A segregação geográfica, foram criadas áreas para brancos e áreas para os negros. Os negros não poderiam circular de forma nenhuma na área dos brancos. O abuso incorreria em prisão. Então, se houvesse essa invasão, né, chamada invasão dos negros no território do branco, ele pagaria a punição, seria a prisão. E a segregação geopolítica, que em 59 o governo da África do Sul criou os bantustões, né? A ideia era formar áreas específicas para negros, empregando meios nada lícitos e a elite boer, né, manipulava líderes tribais e transferia cada vez mais negros para essas áreas determinadas, com a intenção de, posteriormente, conceder-lhes independência. Assim, o país via-se livre da população da maioria negra, que era enclausurada no interior de fronteiras, dentro do seu próprio país. Então, a segregação geopolítica, ela talvez foi uma das mais cruéis, porque eles formavam bantustões, áreas onde eles iam acumular, né, essas pessoas, levar essas pessoas, criavam ali tribos com a ideia de que em algum momento eles poderiam ser livres dentro do país, e não era o que acontecia. Alguns bantustões chegaram a ganhar a independência, né? E aí eles usam até como modelo, então se aquele já conseguiu, os demais vão conseguir. Foi o caso de Transkei, Ciskei, Venda de Botsuana, mas a comunidade internacional jamais reconheceu a independência dessas áreas. Então, na mente deles, eles tiveram sua independência determinada, mas não reconhecida pelas nações internacionais, comunidades internacionais. Ainda que dentro desse território da África, né, a geopolítica dos bantustões na África do Sul, aqui nessas áreas determinadas em colorido eram os formados bantustões, tá? Então, áreas determinadas ali para que esses negros vivessem, com a ideia de que essas áreas seriam áreas depois independentes, né? Regiões, nações independentes, para que eles vivessem nos seus territórios. Aí aqui nós vamos ter as 2 Áfricas, né? Entendemos que a África ela é dividida em 2 partes, as diferenças étnicas e culturais são diferentes e por isso essa divisão, né, nos 2 continentes, né, nesses 2 conjuntos, nessas 2 porções de países. A porção voltada para o norte, então toda essa área aqui, ó, recebe a denominação de África Islâmica, e as terras localizadas ao sul recebem a denominação de África Subsaariana. Então, essa parte em rosa, nós vamos tratá-la como África Subsaariana, e essa parte em amarelo, nós vamos tratá-la como a África Islâmica. Por que essa divisão? Porque existe aí diferenças de culturas, né, étnicas. Nesses países aqui, a diversidade cultural, religiosa e linguística é muito grande, né? Existe ali grupos, tribos que cultuam deuses diferentes, falam línguas diferentes,
e tem rituais culturais muito diferentes do que aqui na África Islâmica, que o próprio nome já diz, cultua, né, a cultura islâmica. Então, eles têm uma religiosidade diferente do que a África subsaariana. É importante dizer também que na África subsaariana, por ser uma parte, né, do continente africano que foi grandemente explorada pelas nações europeias, esse povo aqui também, pela diversidade linguística, fala vários idiomas, né? Então a gente vai ver tribos, comunidades inteiras dentro do continente africano que fala até 5 idiomas diferentes, né? O agravante de tudo isso é que muitos desses povos aqui perderam a sua língua nativa por conta da influência dos povos europeus. Então, os povos europeus entrou com a sua linhagem, né, com a sua linguagem, a sua forma de viver diferente, trouxe isso para dentro do continente, e os africanos, né, dominados, né, por conta dessa nova influência europeia, acaba aqui perdendo as suas origens, né? Alguns desses povos perderam a sua origem linguística, principalmente, né? Então, nós vamos entender que a África Islâmica a África subsaariana é uma região de diversidade cultural, linguística e religiosa, e a África Islâmica é a África que vai ter aí a sua religiosidade voltada para o islamismo, certo? Aí a gente tem aqui Sudão e o Sudão do Sul, que são áreas dentro do continente africano que foram divididos, né, após aí o processo da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, né? No dia 9 de julho de 2011 foi oficializado mais um país, o Sudão do Sul. No Sudão do Sul, após décadas de conflitos entre o norte e o sul, né, a sua população cristã, seguidora de crenças locais, o país dividiu-se, formando o 54º país dentro da África. Então, aqui, ó, observe que ao norte ele vai aderir, né, à religiosidade do Egito, que é o islamismo, tá? Sendo que o sul continua aí seguindo as suas crenças locais, e o país se divide em dois. Mesmo se dividindo em dois, mesmo sendo reconhecido duas nações diferentes, Sudão e Sudão do Sul, eles vão, de certa forma, compartilhar os recursos desses países, porque é benéfico, né? São ações que vão ser benéfica para os dois países, né? Então, exploração de minérios, a atividade turística também é muito bem-vinda, tendo em vista que nós vamos ter aí exemplares de pirâmides, tá, gente? Na região do Sudão. Embora essa divisão tenha sido um passo muito importante para a solução de conflitos na região, os dois países terão desafios enormes na tentativa de se desenvolver economicamente e diminuir a pobreza em suas populações. Por isso ainda, né, existe essa divisão, né, de recursos, porque são dois países que, num momento, tinha a apropriação do seu território e usufruía desses recursos, e agora, se dividindo, precisa organizar novamente as suas ações econômicas para que esse povo seja, de fato, subsidiado sem prejuízos. E a gente vai ter a Primavera Árabe dentro, né, do continente africano em 2011, uma série de revoltas populares contrárias a governos ditatoriais e a crises econômicas eclodiu no chamado mundo árabe. Né? Então a gente vai ter aí a Primavera Árabe, que foi uma revolta, né, das pessoas contra ações governamentais. Essas revoltas surgiram principalmente nos países de língua árabe, localizados ao norte da África, então ali nos países islâmicos, tá? Na África Islâmica, mas logo se espalharam por alguns países do Oriente Médio também. E aí lembrando que o Oriente Médio, né, é uma sub-região asiática, onde vai ter aí grandes conflitos religiosos, grandes conflitos de cunho territorial, político. É uma área aí que vive em constante guerras, né? Ou guerras territoriais ali, ou guerras que vai abranger alguns países do Oriente Médio, mas o fato é de que são pessoas, né? São nações aí que têm divergências
na forma de lidar, de se apropriar com o território, de fazer políticas, de trabalhar a economia, e por isso vão ter tantos conflitos. Aqui a gente fica por aqui, vamos trabalhar o livro também, nos aprofundando nessa questão da África e conflitos. É importante, né, ver o vídeo que foi colocado na plataforma, o vídeo 1, que o vídeo 1 traz também bastante informações sobre os conflitos vividos hoje no território africano. Obrigada.